Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta aula vamos estar falando um pouco mais a fundo sobre os PMICs principais. Já tivemos aulas aqui em nosso treinamento falando um pouco mais sobre esse gerenciador de energia, o circuito integrado, que administra as alimentações para os blocos principais de uma board, para os blocos principais então de uma placa smartphone. Já sabemos também que sem um PMIC principal soldado em uma placa, o aparelho não funciona. Porém, precisamos conhecer este circuito integrado em detalhes para sermos mais precisos no diagnóstico. Nós falamos agorinha nas aulas anteriores sobre frequências de trabalhos que estão interligadas com o PMIC principal. Nós medimos uma frequência, por exemplo, de 32.768 kHz, e medimos também uma frequência de 26 MHz que está sendo compartilhada com a CPU. Já sabemos então que se esses cristais osciladores falharem, nós vamos ter falhas características no smartphone, principalmente no que tange a frequência de 26 MHz, que se falhar, o aparelho não vai ligar. O PMIC tende a acordar quando pulsamos a chave Power, porém não há atividade real de arranque do sistema operacional, porque a CPU não vai acordar. E se a CPU não acorda, não tem comunicação com a memória. E se não tem comunicação com a memória, não tem como esse aparelho funcionar perfeitamente. Então os consumos vão ser consumos baixos na fonte de alimentação e tendem a cair a zero novamente, porque não há o arranque do sistema em si, ok? Então o próximo passo nosso é passar a entender as alimentações que são conhecidas como principais que o PMIC administra para que esse aparelho ligue de fato e tratar de aprender a medi-las de forma aí, então única, né? Real, pegando a placa e medindo com a utilização ou do multímetro convencional ou também do próprio uso do osciloscópio em si. Então vamos nessa. Viemos aqui no PDF e vamos procurar primeiro o PMIC, porque vamos falar dele. Então eu estou na folha de número 8 de um J7 Prime, que está relacionada ao PMIC principal. A gente já viu, e eu reforço para vocês, que todo o PMIC principal, ele precisa com que a linha primária esteja chegando sobre ele, que tenha uma alimentação primária. Então, por exemplo, aqui está a nossa linha de alimentação primária alimentando diversos blocos relacionados ao PMIC principal. Por isso que vocês estão vendo que nós temos diversos pontos de interligação que está entrando a malha VBAT. E a malha VBAT significa tensão da bateria, ou seja, uma linha propriamente conhecida como linha primária. Assim que a gente pulsa a chave Power, a gente já viu também que nascem as tensões bucks, ou seja, as tensões que pertencem para o conversor DC-DC, conhecido como buck, que vai pegar essa tensão primária de 4 volts e diminuir ela para 2 volts, 0.8 volts, 1.2 volts, em conformidade à necessidade de cada setor. Então nós vamos pegar aqui o PDF e nós vamos passar a compreender. A gente também viu, já aqui no nosso treinamento, que para ser um conversor buck, precisamos ter uma bobina grande na saída desse PMIC. Então, por exemplo, nesse primeiro chaveamento, SW, switch de número 1, o primeiro chaveamento sai por uma bobina de fato grande e no final da malha nós temos a escrita de VDD, CPU-CL 0.8 volts, uma alimentação de 0.8, como que 800 milivolts, que alimenta blocos específicos da CPU principal. Como as demais, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 tensões buck somente do lado direito desse esquema elétrico. Tensões essas que pertencem tanto para a CPU principal, quanto para a CPU de chamadas, quanto também para blocos de memórias. Tá? Então aqui nós encontramos com muita facilidade. Já na parte de baixo, após as alimentações bucks, nós temos as alimentações LDOs. Então é exatamente essas que eu quero falar para vocês nessa etapa do PMIC.
As alimentações VLDO significa que são tensões reguladas. Ao invés de LDO, poderia estar escrito VREG, que seria tensões reguladas. Reguladas para quem? No final de cada linha está escrita VDD Alive 0.8, VDDQ significa tensão de referência MMC, ou seja, uma alimentação de 2.8 volts para a memória, uma alimentação de 1.8 volts para a CPU principal, uma alimentação de referência de 1.2 volts para a memória RAM, DDR, está se referindo à própria memória RAM. Temos outra alimentação principal, vejam só, VDD eMMC 2P85, uma alimentação de 2.85 para a memória principal, 1.8 para a memória principal, 1.8 para o display de cristal líquido. Então, alimentações importantes para o aparelho funcionar. A primeira coisa que eu quero que vocês gravem na mentalidade de vocês são que todas essas alimentações VLDO ou VREG são tensões que estão programadas para aparecer em determinados segundos após pulsar a chave Power. Então, assim que você pulsa a chave Power, não significa que todas essas 35 alimentações vão estar presentes na placa. Não significa isso. O que indica? Indica que de segundo em segundos, várias tensões dessas, da 1 até a 35, estarão presentes nessa placa, com ou sem os periféricos da sua maior parte, vai ter que aparecer, nem que seja pelo menos uma única vez. Então, se aparece pelo menos uma única vez, a gente consegue sim medir e ter a plena certeza de que essas tensões estão boas ou se esses LDOs estão ruins. As primeiras tensões que aparecem em uma placa, assim que a gente pulsa a chave Power, primeiro é a tensão ou as tensões que alimentam a CPU principal. Então, tudo que está envolvido a CPU principal deve aparecer dos 3 segundos aos 8 segundos assim que a gente pulsa a chave Power. Então, pulsou a chave Power de 3 a 8 segundos, as tensões principais devem aparecer. Após surgir essas tensões da CPU principal, nós vamos ter as tensões da memória principal, da memória RAM e também da GPU, que é a unidade de processamento gráfico. Sabendo-se disso, umas das tensões principais que devem aparecer assim que a gente pulsa a chave Power é, primeiro, VDDQ eMMC2 de 2.8 volts. Eu vou levar pela sequência as alimentações principais que devem aparecer em primeiro plano, após 3 segundos a 8 segundos que a gente pulsou a chave Power. Primeiro, VDDQ eMMC2 de 2.8. Próxima alimentação, que estaria também em uma das primeiras, se já não é a primeira alimentação importantíssima para o aparelho startar, é a VDD 1P8AP. Por que, professor? Porque essa alimentação de 1.8 volts, a CPU principal, ela é uma alimentação geral da placa. Então ela passa por vários lugares na placa e também é compartilhada a CPU principal, beleza? Outra alimentação importantíssima é essa, VDDQ, uma tensão de referência, DDR, se referindo à memória RAM de fato, de 1.2 volts, ok? Então vamos seguindo, porque temos mais alimentações principais para a CPU poder trabalhar. Aqui na parte de baixo, notem que a gente encontra mais 2 tensões de alimentações que pertencem para a memória MMC, a sua arquitetura. Uma de 2.85 volts e a outra alimentação de 1.8 volts. Essas tensões são primordiais para que o aparelho starte. Por fim, nós temos aqui na sequência VDD LCD 1.8 volts, ou seja, uma tensão ajustada por alguém que pertence para o display de cristal líquido de 1.8 volts, que a gente também viu uma parecida, só que era VDD 1P8AP. Aqui é
VDD LCD, referindo-se que pertence ao display de cristal líquido de 1.8. Se essa tensão de alimentação não aparece, não surge, não funciona, nós teremos uma imagem totalmente inoperante, porque afinal o display não vai ser reconhecido aqui, e aí nós temos de imagem e também iluminação falhando. Bom, agora no nosso próximo passo é aprender a medir essas tensões LDOs, que são as primeiras tensões importantíssimas para que o aparelho starte. O que é que a gente vai fazer? Conectar um carregador, porque nessa altura, em conectando um carregador, o aparelho liga, aparece o ícone da bateria, informa que está encontrando a bateria, mas não encontra. Porém, a tensão de alimentação mencionada aqui devem aparecer sim. Problemas: se uma dessas tensões que eu mencionei para vocês, essa linha estiver em curto-circuito da saída do PMIC para frente, nós não vamos ter um bloco funcionando perfeitamente. Ou seja, quando a gente pulsar a chave power e em primeiro momento encontrar essas linhas em curto-circuito, a tendência são algumas coisas. Primeiro, dar um consumo muito rápido baixo e cair a zero. Segundo, pode dar um consumo alto e ficar congelado. E terceiro também, pode ser com que ao pulsar a chave power, o consumo seja relativamente 70, 80 mA e quando solta a chave power cai a zero. São falhas características de que uma das primeiras linhas de alimentações importantes para essa placa funcionar entrou em curto-circuito. Se entrou em curto-circuito, vamos ter que localizar qual é a malha e procurar então resolver o problema localizando o componente defeituoso ou o próprio circuito integrado. Na próxima aula, vamos aprender a medir essas alimentações na prática para sabermos o tempo exato em que aparece ou deixa de aparecer, e desaparecendo, o que é que a gente precisa fazer para ter certeza que essa tensão está ou não está presente no circuito. Muito obrigado, até a próxima aula.